Olá, uma boa noite a você, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Estamos aqui para mais uma aula do Imersos nesta noite e vamos continuar o estudo que temos feito já há algum tempo sobre o livro de Gênesis. E antes de iniciarmos a aula de hoje, eu gostaria de orar com você e agradecer a Deus pelo dia que você teve, pelo dia que nós tivemos e por tudo que Ele ainda nos fará durante esta noite. Amém? Pai, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito conosco. Obrigado por este dia, obrigado por esta manhã e esta tarde, ó Pai. E agora nos colocamos à sua disposição para ouvir de Ti a Tua palavra. Queremos nos enriquecer no conhecimento, ó Pai. Queremos saber o que o Senhor tem para nós essa noite. Aplica em nós a Tua palavra, aquilo que nós aprendemos, ó Pai. Eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, cada um dos que estão ligados nessa plataforma. Que haja uma unção de entendimento, que haja uma unção, ó Pai, não de nenhum tipo de porfia ou de dissensão, mas muito pelo contrário. Que haja uma unção de unidade, que Teu Espírito nos una em uma unidade, a fim de que todos nós saibamos a verdade sobre a Tua palavra e venhamos a aplicar sobre a nossa vida. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, nós vamos hoje ler, ou melhor, nós vamos hoje estudar os capítulos 21 e 22 de Gênesis. E esses capítulos são muito interessantes. Por quê? Porque no capítulo 21 nós temos o cumprimento de uma promessa. Vocês se lembram da promessa que Deus havia feito para Abraão, que daria a ele um filho? Estamos falando disso já há algum tempo, e Abraão colocou os pés pelas mãos, teve um filho com Sara, a empregada da sua esposa. Isso trouxe vários problemas para Abraão, trouxe vários problemas para Sara. E por que não dizer que também trouxe problemas para Agar e para o filho que nasceu, que foi Isaac, de certa forma. Ou melhor, que foi Ismael, de certa forma. Então todos esses problemas foram advindos do quê? Da desobediência, porque Abraão desobedeceu a Deus e Sara desobedeceu a Deus, quando eles entregaram Agar para ser mãe de um filho de Abraão. Não foi essa a promessa que Deus fez, não foi essa a recomendação que Deus fez, não havia sido essa, mas eles entenderam por bem que deveriam fazer isso e eles mesmos fizeram. É onde nós temos sempre que pensar, será que aquilo que eu penso é aquilo que Deus quer que eu faça? Se nós olharmos desde o primeiro momento que nós começamos a estudar esse livro, nós vamos perceber que Gênesis nada mais é que uma grande plataforma, que uma grande base, que uma grande preparação para tudo o que haveria de vir. Então esse é um livro bastante grande, bastante abrangente e que praticamente fala de todos os aspectos que viriam a ser falados depois na Bíblia. Então tudo que vem a ser dito na Bíblia depois de Gênesis vai encontrar raiz lá em Gênesis. Praticamente tudo vai encontrar raiz lá em Gênesis. Lá em Gênesis nós temos o surgimento do homem, o surgimento da mulher, de toda a natureza. Nós temos lá o surgimento do pecado, nós temos lá o surgimento das consequências do pecado, nós temos lá o assassinato, nós temos a rebelião contra Deus, nós temos os castigos de Deus, nós temos a rebelião contra pai, a rebelião contra filho, nós temos os filhos maldosos atacando o seu pai, nós vemos lá imoralidade sexual, nós vemos lá homossexualismo, tudo isso está em tudo isso está em Gênesis. Janeiro, fazendo a referência ao primeiro mês do ano. Mas tudo isso está em Gênesis. Tudo isso está em Gênesis. Absolutamente tudo. Então Gênesis é a base que a Bíblia coloca como um pedestal para que por cima de Gênesis todas as outras coisas venham e se encaixem perfeitamente. Este é o livro de Gênesis. Este é o livro do Gênesis. Sendo assim, entender Gênesis é de suma importância para entender o restante da Bíblia.
E muitas coisas que estão aqui em Gênesis é interessante porque elas são colocadas apenas como notas, às vezes. Um pequeno fragmento, mas que tem uma importância vital. Eu tomo, por exemplo, a citação de Gênesis capítulo 14, quando Abraão se encontra com Melquisedeque. Este encontro foi um encontro muito rápido, em que o nome Melquisedeque é citado 2 ou 3 vezes apenas. Muito rápido o encontro, mas é um encontro tão importante, tão importante, tão importante, que ele literalmente muda o curso de toda a narrativa em Gênesis. Porque esse encontro ele aponta diretamente para Jesus Cristo que haveria de vir. Ele aponta diretamente para a questão da lei e da graça. Ele aponta diretamente para a questão da nova aliança, de um novo sacerdócio, de um novo tipo de reinado, de uma nova pessoa que viria a vir e seria o rei. Olha, um encontro apenas, trazendo base para tudo isso. Se nós olharmos lá o nascimento de Isaac, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, o nascimento de Isaac aponta para quê? Isaac é pai de Jacó, Jacó é pai das 12 tribos, dentro de uma das 12 tribos, Judá. Dentre os filhos de Judá, né, dentre os descendentes de Judá, Jesus Cristo. Então a raiz de Jesus Cristo, da genealogia de Jesus Cristo, está onde? Em Gênesis. Em Gênesis está a raiz da genealogia de Cristo. Para que Cristo aparecesse lá no ano 2000, antes de nós estarmos na nossa era aqui, né? Há 2000 anos atrás, 4000 anos antes, Gênesis estava sendo, entre aspas, vivido. Estava sendo vivido e apontando para 4000 anos na frente. Apontando para 4000 anos na frente. Convergindo para a figura que viria 4000 anos depois. Então você consegue perceber a importância desse livro, como esse livro é decisivo na nossa vida que servimos a Deus. Por esta razão, há necessidade que nós tenhamos um conhecimento verdadeiro deste livro, né? E estudemos esse livro de forma detalhada. Então nós vamos ler aqui o capítulo 21 de Gênesis. E o capítulo 21 de Gênesis tem como título o nascimento de Isaac. O nascimento de Isaac. Então eu quero ler aqui alguns versículos, vocês me acompanhem, por favor. Iniciando pelo versículo 1 do capítulo 21. Diz o seguinte: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Olha que interessante aqui. Deus já tinha falado com Abraão e já tinha dito que ia dar um filho para ele. Deus já tinha falado com Sara e já tinha dito que daria um filho para ela, para o casal. Só que eles resolveram antecipar isso. E foram lá e contrataram Agar e tiveram um filho com Agar. Abraão teve um filho com Agar, com o consentimento de Sara, viu? Sara consentiu, na verdade, Sara foi quem entregou Agar para que fosse concebida por Abraão. Só que nesse momento agora, muito tempo depois, 13, quase 14 anos depois, nasce quem? Isaac, filho de Sara. E aí, aqui no capítulo 21, o que é que a Bíblia está dizendo? Então veio o Senhor a Sara, como já havia dito, e concebeu ela um filho na sua velhice, como Deus já tinha falado. Aí ele diz assim, o tempo foi determinado, foi no tempo determinado por Deus, assim como Deus já tinha dito. Você percebeu como é como se Deus estivesse dando uma bronca? Então eu vim a você como eu falei para você que eu viria. Então você engravidou como eu disse que você engravidaria. E agora você está tendo um filho como eu já tinha falado para você que você teria. Ou seja, você não tinha nada que precipitar, não tinha nada que fazer, nada que fosse fora do seu padrão de vida aqui. Não tinha, mas você fez, né? Você contratou Agar para ser mãe de um filho do seu marido, e isso acabou trazendo várias consequências.
Então, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Não somos nós quem vamos apressar uma obra de Deus. Quem somos nós? Imagine, se eu pudesse, se eu tivesse o poder de apressar uma obra de Deus. Deus está dizendo, ó, eu farei X coisa. E aí eu vou lá e falo, ó, eu vou ajudar Deus, eu vou, metade do que ele falou que vai fazer, eu vou fazer. Que aí a hora que ele olhar e só tiver metade para fazer, quem sabe ele não faz já. Não vai adiantar nada. Deus não divide a glória dele com ninguém. Absolutamente com ninguém. Então, não adianta você querer fazer isso. Então, Sara e Agar e Abraão foram lá e fizeram, nós vamos dar um jeitinho, vamos apressar aqui a bênção que Deus disse que traria, mas como faz tempo que ele não está cumprindo essa bênção, vamos nós fazer. Vamos nós colocar aqui a nossa prática, porque a gente sabe que se a gente fizer, vai acontecer. Só que Deus falou que ia fazer e não está acontecendo. Então nasce Isaac. Continuando aqui, versículo 3. E chamou Abraão o nome do seu filho que nascera, que Sara lhe dera, de Isaac. E Abraão circuncidou seu filho Isaac, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu um filho Isaac. E disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se irá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria a mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. Então, olha que interessante. Ela diz, Deus me tem feito rir. Esta frase, Deus tem me feito rir, é a frase em hebraico, né? É Isaac. Então Isaac quer dizer, Deus me faz rir. Só um parênteses aqui, ó. Por que Isaac, Deus me faz rir? Vamos entender. Aqui no nosso português, quando você vai escrever um sorriso, como que você faz? Se você vai escrever um sorriso, você não escreve lá kkkkkkkkkk, isso é o sorriso, né? São letras que representam um som. Então, quando você lê o kkkkkkkk, você entende que alguém está rindo. Mas a gente não ouve este som igual todas as pessoas. Então, por exemplo, o americano, né, aqueles da América do Norte, quando eles vão representar o kkkkkk, não é com essas letras que eles respondem, que eles representam com o H e C. Ik. Eles entendem a risada sendo assim. Por isso que quando você vê lá uma história em quadrinhos, principalmente dessas histórias em quadrinhos de autores americanos, você vai ver que a risada ela é ik e não kkkk, tá? Agora, como era isso em hebraico? Porque isso também tinha em hebraico. Como é que se representava a risada em hebraico no tempo de Abraão? Era itzik, tzik, 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 tzik. Esse itzik se transformou em Isaac. Então, Isaac, né, é a evolução deste som representado pelas letras. Então, aí o nome Isaac. Aquele que ri, ou sorriso, simplesmente sorriso. E quando Isaac nasceu, eu quero que você imagine agora Abraão, olhando para Isaac, sabendo que aquele era exatamente o filho que Deus havia prometido para ele, quando tirou ele de Ur. Lembra-se que Deus falou com ele, sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para um lugar onde eu te demonstrarei. E far-te-ei fecundo, multiplicarei a sua descendência e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Neste momento, Abraão estava olhando para Isaac e vendo cumprir esta promessa na íntegra. Ali estava o fruto daquela promessa que Deus havia feito para ele, o fruto real, ali estava Isaac. E Abraão se apegou completamente a Isaac.
Abraão, ele se afeiçoou muito com Isaac. Isaac, poderíamos dizer que era a paixão da vida de Abraão. Era a paixão da vida de Abraão. Abraão passa a dedicar todo o seu tempo a educar Isaac. Aos 8 dias, Isaac foi circuncidado, cumprindo aquilo que Deus havia dito para Abraão. Aí você me diz assim, mas Isaías, você está dizendo que Isaac foi circuncidado aos 8 dias, mas a lei da circuncisão, ela não vem em Êxodo com a vinda das leis? Olha que interessante, chegamos num ponto muito interessante. Lembra que eu disse para vocês? Tudo que acontece no Gênesis está apontando para o que viria de ser. Está apontando para o que viria de ser. Vejamos lá em Gênesis 14, quando Melquisedeque vem, como é que ele é apresentado pela palavra. Então, após Abraão ter saído da guerra dos 4 reis contra os 5 reis, veio ao seu encontro Melquisedeque. Este era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Você percebeu como é que ele é apresentado? Ele é apresentado como rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Só que naquela época, Salém, que seria a Jerusalém, ainda nem existia. Fisicamente ela nem existia, a Jerusalém. Ela não existia, mas ele era rei de Salém. E então ele era rei de Jerusalém. Isso então, se ele era rei de Salém, que seria Jerusalém, o rei, não existe rei de uma província. Não existe rei de um município. No município você tem prefeito. No estado você tem governador. Num país é que você tem rei. Se ele era rei de Salém, isso quer dizer que Jerusalém, em tese, teria que ser um país. Não uma cidade, mas um país. Outra coisa que ele diz, sacerdote do Deus Altíssimo. Como podia ser sacerdote? Nós estamos falando na época pré-diluviana. Nós estamos falando do início, estamos falando de Gênesis 14, quando a gente fala de Melquisedeque. E como é que ele podia ser sacerdote se o ofício sacerdotal passa a ser instruído somente em Êxodo, com a vara arônica? Os filhos de Arão, então nós temos lá especificamente recomendações para Arão, dizendo que a família dele, os filhos dele, as filhas dos filhos dele, seriam quem? Seriam exatamente os sacerdotes, seriam empenhados no serviço do templo. Inclusive, os filhos de Arão, que posteriormente seriam os levitas, a tribo de Levi, eles não trabalhavam de forma secular, digamos assim. Eles não tinham, o trabalho deles era única e exclusivamente para manter os ofícios da casa do Senhor. Era para isso. Era para manter os ofícios da casa do Senhor. Eles não tinham um trabalho assim itinerante. Não. Diferente das outras tribos, inclusive eles recebiam impostos das outras tribos, porque as tribos pagavam impostos e ia para quem? Impostos não, tributo, dízimos, ofertas e assim por diante. Para quem que ia? Ia exatamente para a casa de Levi, para que ele pudesse gerenciar a sua casa sem haver a necessidade de atrapalhar os serviços do Senhor. Sem que houvesse necessidade. Então você percebe como é interessante, como a Bíblia é fantástica, como ela vai jogando, ela vai nos estreitando, ela vai nos trazendo uma visão de que eu só tenho que olhar para cima, porque as coisas velhas já são passado. Então agora eu quero que você imagine a alegria de Abraão ao estar olhando para Isaac e percebendo que Isaac era ele personificado. Isaac era tudo que ele queria e tudo que ele intentava de mais maravilhoso era Isaac. E agora Isaac estava ali na frente dele, olhando para ele. E o que Deus faz? Bom, vamos lá. Capítulo 22. É muito interessante esse capítulo. No capítulo de 22, Deus agora submete Abraão a um teste final. Deus vai submeter Abraão agora a uma prova dificílima, a uma prova duríssima. Você sabe aquelas provas quando a pessoa faz direito, né? E aí se forma em direito, muito bem. Bacharel em direito, pegou o diploma. Essa pessoa pode advogar? Não pode advogar. Poxa, mas ela fez
a faculdade de 5 anos de direito. Ela é bacharel em direito, ela tem um diploma que garante que ela tem o estudo necessário para advogar. Mas ela não pode advogar. Por que ela não pode advogar? Porque reza a lei, não é a lenda, mas é a lei, que para a pessoa advogar, ela terá que passar num concurso chamado concurso de ordem. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela elabora uma prova e submete aquela pessoa a fazer essa prova. Ao fazer essa prova, essa pessoa vai estar fazendo o quê? Vai estar mostrando para a Ordem dos Advogados do Brasil que verdadeiramente ela está capacitada a exercer o ofício. Aí a Ordem dos Advogados do Brasil espere para ela um documento e entrega para ela e diz: agora você pode advogar. Agora você está liberada para advogar. Por quê? Porque agora nós sabemos, através de uma prova feita por nós mesmos, entendeu? Que você aprendeu tudo aquilo que você foi aprender na escola. O que Deus estava fazendo com Abraão, guardado as devidas proporções, era a mesma coisa. Deus então agora chama Abraão e diz: eu quero que você entregue para mim Isaque. Oh meu Deus! Quanto tempo demorou para Abraão e Sara conseguirem a gravidez para que Isaque nascesse? Quantas agruras eles não passaram? Quantos problemas eles não tiveram? Quantos problemas? E agora Deus simplesmente fala para Abraão: olha, eu te dei, mas eu quero de volta. Eu te dei para você ter a sensação de ser pai, vamos dizer assim, mas eu quero de volta. Você vai fazer o seguinte: você vai subir a montanha como se você fosse fazer um sacrifício. E Isaque estava acostumado a fazer os sacrifícios com o pai. Por quê? Porque Abraão fazia os sacrifícios ali e Isaque acompanhava. Ia, moleque, acompanhava o pai no monte e estava acostumado com isso. Então, Deus fala a Abraão: eu quero saber até que ponto você verdadeiramente é o que você está dizendo que é. Tá bom, senhor, e como é que você vai fazer isso? Simples, eu quero um sacrifício. Ah, um sacrifício? Tranquilo, Deus, o senhor quer um sacrifício? Eu vou fazer o seguinte: eu vou ali pegar um bezerro novo, ou um boi cevado, ou mesmo um cabrito novo, e vou ver se não tem mancha, se não tem ruga, como diz o texto, como tem que ser, e vou sacrificá-lo no altar. Aí Deus diz: não é, você não entendeu. Não é isso que eu quero. Como não? O que o senhor quer então? Eu quero um sacrifício. E que sacrifício é esse então? Me diga. E então Deus diz para ele: eu quero seu filho Isaque. Você vai sacrificá-lo no altar para mim. Você vai colocar ele no altar e vai sacrificar como se você estivesse sacrificando um cordeiro para mim. Abraão, naquele momento, eu quero que você se coloque no lugar de Abraão. Quero que você se coloque no lugar de Abraão. O filho que ele tanto esperou, que trouxe tantos problemas por não ter nascido, mas que nasceu, que chegou. E agora ele precisa simplesmente abrir mão. O que diriam os amigos dele? O que diriam as pessoas que viviam com ele? O que diriam essas pessoas? Mas Abraão, não se importando com absolutamente nada, com o que diria A, com o que diria B, com o que diria C, com o que diria H, ele simplesmente pegou o filho pela mão. No horário em que eles faziam o sacrifício, ele começa a subir a montanha. Porém, Isaque, que estava acostumado a ir com Abraão para os sacrifícios, estranhou. Porque ele disse: pai, veja bem, nós estamos indo para o sacrifício, concorda? Ok. É aquele tipo de sacrifício que a gente faz toda semana, não é? Ok. Pai, pode dizer, as crianças não são assim, Eu não sei se só com você que acontece isso, mas a criança, ela fala pai, 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 repetidas vezes. Mesmo que você responder, ela ainda tá pai. Então, Isaque fala assim: pai, tem alguma coisa errada? O que tem errado, meu filho? Diz Abraão. Pai, é assim: todas as vezes que a gente sobe para fazer o sacrifício, você sobe com um fecho de lenha num ombro e com o machado na outra mão. Eu vou atrás de você e entre nós dois vai quem? Vai o cordeiro, que é aquele que será imolado, que será sacrificado. Eu consigo ver aqui o feixe de madeira, eu consigo ver a faca
que fará o sacrifício, mas o que eu não estou vendo é o cabrito. O que eu não estou vendo é a ovelha, é o objeto do sacrifício. O que Abraão responde para ele? Abraão não mente, mas também não diz, o sacrifício é você. Abraão simplesmente diz, se preocupa, lá em cima Deus proverá. Lá ele vai dizer pra gente qual é o cabrito. Não se preocupa. Então eles sobem. E nesse momento que eles já estão lá em cima, Abraão agora vai oferecer o corpo do seu filho. Prestem bem atenção. Não existe nenhuma parte da Bíblia, você pode me mostrar se você quiser, mas não existe nenhuma parte da Bíblia onde Deus pede o sacrifício de uma vida humana. Não existe. Não existe. Deus ele não se agrada de sacrifícios. Até aqui, Deus não pediu sacrifício nenhum. Muito pelo contrário. Quando Adão pecou, o que Deus sacrificou foi um animal. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo assim, pegue o seu filho e imole ele em tal lugar. Pegue o seu sobrinho e derrame o sangue dele sobre o altar. Não. O sacrifício que posteriormente viria a ser feito lá no templo era feito com animais, não com seres humanos. E por que isso? Porque Deus não nos fez para matar ninguém. Deus não nos fez para matar absolutamente ninguém. Então, é muito complicado nós imaginarmos que uma seita venha a cogitar fazer sacrifício de um humano. O sacrifício de um animal já é terrível. Agora você imagina o sacrifício de um ser humano. Então Abraão está lá em cima, coloca a madeira ali na tábua do sacrifício. Em cima dessa madeira ele deita o próprio filho, e quando ele vai dar o golpe para matar Isaac, Deus intervém. Deus manda um anjo e diz, Abraão, já entendi. E o que é que Deus entendeu? Deus havia acabado de entender que para Abraão a vontade de Deus é maior do que a vontade dele. A pergunta que eu faço para você é, Deus não sabia disso? Pense bem, vamos pensar aqui. Será que Deus já não sabia que a vontade de Abraão ou seja, aquilo que Abraão tinha por bem não era o principal para ele? Será que Deus já não sabia disso? Será que Deus já não tinha certeza de que Abraão tinha ele como fator principal? Deus sabia. Então por que é que Deus submeteu Abraão a esse teste? Porque quem não sabia era Abraão. Quem foi testado foi Abraão, não foi Deus. Deus não se pode testar. Deus sabe de todas as coisas. Então quem não sabia que tinha a fé que tinha e que era grande como era, é Abraão. Este foi o objetivo de Deus, mostrar para Abraão que a fé dele era maior. Então, neste momento, Abraão sabia que mesmo que ele cortasse a cabeça do seu filho com um machado, separasse a cabeça do corpo, Deus é tão poderoso que poderia simplesmente pegar a cabeça do chão e novamente reimplantar no corpo. Isso é fé. Fé é a certeza daquilo que se espera e a prova dos que não veem, do que não se vê. Por isso que lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, o primeiro nome é o nome de Abraão. Porque Abraão creu. Pasmem os senhores, pasmem as senhoras. Abraão creu no momento em que ninguém cria. Abraão teve fé no momento em que essa palavra nem praticamente não existia. Neste momento Abraão creu. Neste momento Abraão teve fé. Neste momento Abraão bancou e falou: eu vou ter apenas um Deus. Eu vou acreditar verdadeiramente nesse Deus, e eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma de nada daquilo que eu sigo, de nada daquilo que eu tenho. Eu não tenho nenhuma dúvida. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa.
Uma atitude de Abraão. É claro que você vai dizer, poxa, Isaías, mas lógico, uma atitude de Abraão, mas Abraão quase matou o filho. Tá, tudo bem, ninguém está pedindo para você entregar seu filho hoje. Ninguém está pedindo para entregar seu filho hoje. Mas muitas vezes nós não estamos falando do filho físico. Nós estamos falando, na maioria das vezes, do filho espiritual. Da herança genética espiritual que nós temos. Daquilo que nós fazemos ainda hoje, que nós não queremos entregar o nosso Isaac. Que o nosso Isaac é só nosso e ninguém tasca. E que ninguém mexe. E o Senhor está querendo a todo momento nos testar. Vou testar você. Me dá seu Isaac. Me dá o Isaac. Agora, uma coisa eu posso te dizer. Abraão, no momento em que ele passa por esse teste, toda a vida de Abraão muda. Porque ali naquele momento, Abraão, como eu já disse, né? Abraão entendeu qual era a importância dele. Abraão entendeu como ele via as coisas. E tendo visto isso, Abraão muda completamente de figura. Completamente de figura. Entenderam? Então, esses são o resumo dos capítulos 21 e 22 do livro de Gênesis. Na aula que vem, nós vamos continuar e nós vamos falar sobre a esposa de Isaac, né? Do filho de Abraão, a esposa de Isaac, como ela chegou até ele, e vamos continuar no nosso estudo de Gênesis. Lembrando que Gênesis é uma parte importantíssima da Bíblia, porque é a base de tudo. É em Gênesis que nós fincamos os nossos pés para nos lançarmos na aventura que é estudar a palavra como um todo. Amém? Eu gostaria de orar com você, eu gostaria de deixar para o seu coração o conforto e dizer que o Senhor vai te dar uma grande noite de sono. Gostaria de te pedir que, por favor, espalhe esse vídeo, se inscreva no canal, aperte aí o dispositivo para você fazer o like, né, de que você gostou. E eu gostaria muito que, se você pudesse, pelo menos para as 2 ou 3 pessoas, garantir que elas se inscrevam no nosso canal, você vai nos ajudar bastante. Em primeiro lugar, nós precisamos divulgar a palavra de Deus a qualquer custo. Em segundo lugar, isso nos ajuda e nos incentiva a fazer cada vez vídeos melhores para você, com melhores recursos, né? Da maneira de excelência como você merece. Tá bom? Vamos agradecer a Deus por este dia, por esta aula, e pedir a Ele que nos dê no coração uma fé como a fé de Abraão. Amém? Pai, muito obrigado pela tua presença, que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Estou entregando nas tuas mãos a minha vida e a vida de todos aqueles que estão aqui nessa plataforma. Dê a eles, ó Pai, uma grande noite de sono tranquilo junto com seus familiares. Senhor, coloca no coração de cada um de nós a vontade, ó Pai, de entregarmos o nosso Isaac a Ti, para que o Senhor possa acrescentar em nós tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus seja louvado. Até a próxima aula. Amém. Tchau, tchau.